Boa noite, igreja, que a graça e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Mais uma vez, um prazer estar reunido com todos os irmãos para juntos, com um só propósito, essa quarta-feira, que é de adorar o nome do nosso Senhor. Louvemos então. Vem, essa é a hora da adoração. Como estás para adorar? Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai. Vem,
temos que vir adorar ao nosso Deus, porque é o único merecedor de toda a honra, glória e louvor. E é só nele que temos que depositar a nossa fé. É nele que nós depositamos, confiamos, entregamos todas os nossos anseios. Em nada colocamos a nossa fé, senão nos pés do nosso Senhor Jesus. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E também iremos declarar nesta noite que não existe nada melhor para nós, que Ele é o nosso bem maior. Amém? Nova vida para sempre, uma família, alegria, caminha, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos Reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é, na vida o melhor, nosso mover, resistir para isso aqui, só Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a Amém, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com todos. Nós estamos tendo novamente a oportunidade de cultuar o nosso Deus online, não é? Cada um ainda na sua casa, e nós permaneceremos assim até que tenhamos de fato toda a tranquilidade necessária para retomar os encontros aqui no templo. Nós teremos neste momento, meus irmãos, um tempo, um período para continuarmos em oração, para continuarmos clamando, suplicando ao nosso Deus. Quero lembrá-los de que nós continuamos em oração pelo nosso país, nós continuamos em oração pelos governantes do nosso país, nós continuamos em oração pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais da área de segurança pública, continuamos em oração pelos idosos, continuamos em oração uns pelos outros, não é? Pela igreja, pelo povo de Deus. Também quero lembrar os irmãos de nós continuarmos em oração pelos missionários, especialmente os missionários da nossa Junta de Missões Mundiais. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais, não podemos nos esquecer disto. Devemos então continuar em oração. Dentro das possibilidades também devemos continuar contribuindo, ofertando pela obra missionária, e assim nós continuarmos cumprindo a ordenança, o mandamento de pregarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Quero convidar você também para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 16, os versos 24, apenas os versos 24, porque esse texto deve nos preparar para esse tempo de oração que nós teremos logo em seguida. Evangelho de João, capítulo 16, versos 24 somente. São palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nossa oração deve ser
em nome do Senhor Jesus. Devemos neste momento orar, devemos primeiramente adorar a Deus, louvar a Deus através da oração, devemos aproveitar para também confessar os nossos pecados, mas também devemos orar suplicando, pedindo, mas em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que diante deste nome, o nome do Senhor Jesus, há de se cumprir aquela palavra que diz que diante do nome do Senhor Jesus, toda língua o confessará e todo joelho se dobrará diante deste nome e todos confessarão que Ele é o Senhor. Quero convidar você neste momento aí em sua casa, se colocar de joelhos ou continuar sentado mesmo, ou quem sabe ficar em pé, não há problema algum em qualquer forma, em qualquer posição física. O que importa é a atitude do coração de nós nos colocarmos diante de Deus em oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos colocamos diante do Senhor neste momento em oração, primeiramente te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor Deus nos dá, de mesmo por estes meios, nós ainda nos unirmos em culto, em louvor, em adoração ao Senhor. Nós, ó Pai, queremos te agradecer por ainda estar nos dando a liberdade de te cultuar, de adorar ao Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba neste momento a nossa oração, a súplica do teu povo, que é feita em nome de Jesus. Nós reconhecemos que tu és um Deus todo-poderoso, e reconhecendo o quanto somos pequenos, o quanto somos fracos, o quanto somos limitados, o quanto somos dependentes, é que recorremos ao Senhor neste momento em oração. Nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, pecamos constantemente, carecemos da tua misericórdia. A tua palavra nos diz que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Conceda então, ó Deus, a tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida dos nossos governantes, sobre todo o nosso país, sobre todo o mundo que necessita do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor possa exterminar de forma definitiva todo este vírus, toda esta enfermidade, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, que o Senhor Deus possa realmente manifestar o teu poder, de forma que, ó Pai, todo mundo se dobre, todo mundo creia que o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, é quem está fazendo estas maravilhas de cura, de libertação, de solução para esta situação que nós estamos vivendo neste momento. Deus eterno, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Nós cremos que só o Senhor é quem pode mudar toda esta situação. Faça isto, Pai, para a tua glória, para o teu louvor. Continue, ó Deus, com os governantes do nosso país, continue com aqueles que estão no grupo de risco, continue com os profissionais da área da saúde, continue com os profissionais das forças de segurança pública, continue, a Deus, com aqueles que já contraíram este vírus, que estão enfermos. Tenha misericórdia, Pai, que o Senhor Deus possa continuar com suas mãos poderosas, com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que estão, ó Deus, talvez já num estado de medo, dominado, tomado por uma ansiedade, por uma preocupação excessiva. Tome conta destas almas, tome conta destas vidas, Senhor, que tu possas realmente encher esses corações da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Ó Pai, tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É assim que nos fala a tua palavra. Ó Pai, firma-nos a fé,
firma-nos a esperança no Senhor, porque nós não somos guiados, nós não somos regidos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que não vemos, pela fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas daquilo que se espera. Nós não podemos ver com nossos olhos físicos, humanos, a solução para tudo isto, mas já contemplamos pelos olhos da fé. Permita que, baseado nesta fé, nesta esperança, possamos desfrutar da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Isto porque nós não nos guiamos por aquilo que vemos, nós não nos guiamos pelas circunstâncias, somos guiados pela fé, pela esperança, pela certeza de que a nossa vida está em tuas mãos e não há mãos melhores para a nossa vida estar. É assim que nós oramos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja. Vamos continuar, meus irmãos, orando a Deus, agora através desta canção. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao Deus fiel. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema em te confiar, não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. Amém, glória a Deus. De fato, meus irmãos, nós não somos guiados, regidos pelas circunstâncias ou pelas coisas que vemos. Nós somos guiados e regidos pela fé, pela esperança em nosso Deus. Nós não devemos ficar olhando para as circunstâncias, devemos estar olhando para Cristo Jesus. A Bíblia diz justamente isto, que
estejamos com os nossos olhos voltados para Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Nós somos regidos pela fé, que a nossa fé esteja em Deus, que a nossa esperança esteja no Senhor, e assim possamos prosseguir enfrentando toda esta situação e desfrutar da paz de Deus, que independe das circunstâncias, que independe daquilo que nós vemos. É a paz de Deus que vem do próprio Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, do versos 8 ao versos 13. Esse é o texto para a nossa reflexão nesta noite. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 2, do versos 8 ao versos 13. Abra sua Bíblia nesse texto, ou acesse no seu celular. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 8 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu quero dar à nossa reflexão nessa noite o seguinte título: o desafio de enfrentar as adversidades com fé e esperança para dar bom testemunho do poder transformador do Evangelho. Vou repetir. Damos à nossa reflexão nessa noite o título de o desafio de enfrentarmos as adversidades com fé e esperança para dar bom testemunho do poder transformador do Evangelho. Nós precisamos nos contextualizar quanto ao texto, lembrando que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava preso. E mesmo lá da prisão, ele escreve para Timóteo e ele quer ensinar alguns princípios, algumas verdades para Timóteo. E eu creio que a primeira coisa que Paulo quer ensinar para Timóteo aqui, através desse texto, ele está falando que o desafio de reconhecer o lado positivo das circunstâncias. Quando nós olhamos para o versículo 8 e versículo 9, Paulo diz, e recordamos aqui, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. No primeiro momento, Paulo está querendo lembrar Timóteo que a morte não pôde deter a pessoa de Jesus. A morte, na verdade, ela deu também a oportunidade para que Jesus ressuscitasse e através da ressurreição de Jesus, também nós tivéssemos a esperança da ressurreição. Então aquilo que num primeiro momento parecia o fim, ou seja, a morte de Jesus, parecia o fim da sua vida, o fim do seu ministério, o fim do cristianismo, na verdade foi o começo, o grande começo, quando Deus ali, através da morte e ressurreição de Jesus, vencia o inimigo morte. E a ressurreição trouxe ainda uma esperança maior para os seguidores de Cristo, a esperança de que também ressuscitaria no último dia. Então,
Paulo está querendo dizer para Timóteo o seguinte: olha, eu desafio você a também enxergar as coisas que acontecem numa perspectiva divina. Tenta reconhecer o lado positivo da circunstância, das coisas que estão acontecendo. Paulo também nesse texto, ele, especialmente na parte A do versículo 9, ele declara que era uma humilhação o que ele estava sofrendo, ou seja, ele estava na prisão como um malfeitor, é o que diz a parte A do versículo 9, pelo qual, pelo próprio Senhor Jesus, estou sofrendo algema como malfeitor. Paulo estava sendo tratado como um criminoso, como alguém que tivesse violado a lei, que tivesse feito alguma coisa ruim, mas na verdade ele não tinha cometido crime algum, ele não tinha praticado crime algum, ele estava sendo tratado como malfeitor, como um criminoso, mas por causa do Evangelho. Embora ele faz menção desta situação de que estava sendo tratado como malfeitor, mas ao mesmo tempo ele reconhece o lado positivo dessa circunstância, ou seja, mesmo assim, ele estava tendo a oportunidade de pregar o Evangelho. Embora, Paulo estava dizendo que, embora ele estava preso, o Evangelho não estava preso. Embora ele estava algemado, o Evangelho não estava algemado. Em outras palavras, a obra de Deus não dependia da pessoa dele. Dependia tão somente da própria palavra, dependia tão somente do próprio Deus. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Meus irmãos, da mesma forma nós nestes dias, nós estamos limitados em nossas casas, em nossos lares, no que diz respeito à nossa locomoção. Nós não estamos presos em casa. Nós podemos sair a qualquer momento da nossa casa, podemos ir nos lugares que quisermos ir. Nós não estamos presos. Nós estamos limitados quanto à nossa possibilidade de ir em determinados lugares. Nosso contato físico com as pessoas estão, de fato, limitado. Mas isso não nos impede e nem deve nos impedir de pregar o Evangelho. Pelo contrário, nós precisamos, como o apóstolo Paulo, mesmo preso, usar os recursos que era cabível naqueles dias para ele. Da mesma forma, nós usarmos os recursos que nos são cabíveis para continuarmos também pregando o Evangelho, testemunhando de Jesus Cristo. Nós não podemos perder isto de vista. Precisamos lembrar que Deus e o Evangelho continuam impactando o mundo apesar das circunstâncias. Isso significa dizer que nós, cristãos, devemos continuar sendo usados por Deus para impactar este mundo, especialmente neste momento. É exatamente neste momento, nessa circunstância, que nós precisamos testemunhar ainda mais de Cristo, falar ainda mais do Evangelho. E aí você pode me perguntar, mas como, pastor? De que jeito, sendo que nem sair de casa direito eu estou podendo? Nós podemos usar os recursos que nós estamos tendo nesses dias. Talvez nós nunca usamos tanto estes recursos, talvez alguns não tinham nem ideia de que existia tantos recursos, como ligação, chamada por vídeo, tantos aplicativos, tantos sistemas que possibilitam chamadas por vídeo. Podemos reunir várias pessoas, dezenas, centenas de pessoas em um encontro, em uma reunião, e ali conversar, e ali falar, telefonar, ligar para a pessoa, perguntando como ela está, se ela está precisando de alguma coisa. Se ela estiver precisando de alguma coisa, vermos como que nós podemos ajudá-las neste momento de necessidade. Ali também deixar um texto da palavra de Deus, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo e até, se for o caso, orar com esta pessoa, inclusive, se for o caso, levando-a a confessar Cristo como Senhor e Salvador. Há muitas pessoas por aí que, mesmo através das mídias, mesmo através dos contatos virtuais, estão ouvindo a palavra de Deus, estão recebendo Cristo como Senhor e Salvador, porque, embora nós aqui limitados de contato físico, de contato pessoal, a palavra de Deus não está limitada. A pregação do Evangelho não está limitado, não está impedido.
Pelo contrário, o alcance disto acaba sendo muito maior do que nós imaginamos. Nós cristãos devemos continuar sendo usados por Deus para alcançar vidas, para ganhar almas para Cristo, especialmente neste momento que o mundo está totalmente desorientado, muitas pessoas preocupadas, ansiosas, com medo. Precisamos brilhar nessas vidas. Precisamos lembrar do que disse Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 15, que não se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Não se acende na casa quando termina a energia elétrica, quando apaga as luzes, por exemplo, à noite. Ninguém acende em casa uma vela para colocar debaixo da mesa ou debaixo da cadeira. Não, se acende uma vela num ambiente sem a luz para iluminar, num lugar alto para iluminar todo aquele ambiente. Esta atitude do apóstolo Paulo revela que ele havia superado um sentimento egoísta numa situação de necessidade. Ele estava preso e não ali lamentando o que algumas pessoas talvez não teriam feito por ele. Não, ele não pensou apenas em si, ele não pensou apenas nas suas necessidades, ele também pensou em outras pessoas e especialmente ele não perdeu o foco da missão. Nós precisamos lembrar que, principalmente nesses dias, pessoas estão morrendo sem Cristo. Não podemos pensar somente em nós, em nossas necessidades, e também nós não podemos perder o foco da missão. Precisamos lembrar que Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, está lembrado do Ide? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que o Senhor Jesus tem nos ordenado. Este texto ele continua em vigência. Nós ainda precisamos cumprir. Atos, capítulo 1, versos 8, lembra? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Este texto ainda continua em vigência, nós precisamos cumpri-lo. Inclusive, nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Precisamos continuar a campanha de missões mundiais. Nós não suspendemos a campanha de missões mundiais. Continuamos orando pelos missionários que estão fora do Brasil, principalmente. Dentro das possibilidades, devemos continuar também contribuindo para a continuação da manutenção do sustento destes missionários, onde quer que eles estiverem, porque a missão não foi suspensa. Nós não podemos parar de anunciar o Evangelho, porque as pessoas estão necessitando. Aqui o que nós vemos no texto é que a prioridade da vida de Paulo era a proclamação do Evangelho. Por isso, ele ainda estava pregando o Evangelho, mesmo na prisão, falando com os presos que estavam ali juntamente com ele, mas também escrevendo cartas e enviando para igrejas, como foi a carta aos Filipenses, que vimos no domingo passado, e esta carta, como por exemplo aqui para Timóteo. Nós precisamos usar todos os recursos que temos nestes dias e nesta situação para continuar pregando o Evangelho. Nós estamos limitados, o Evangelho não está limitado. Nós estamos com restrição de ter contato com as pessoas, mas o Evangelho não está com restrição de ser levado e anunciado às pessoas. Nós podemos até ter estas limitações, mas podemos usar outros recursos, e esses vários recursos, celular, WhatsApp, chamada de vídeo, Facebook, tantas outras mensagens, tantos outros recursos para continuarmos cumprindo a nossa missão. Nós colocamos que o título desta mensagem é o desafio de enfrentar as adversidades com fé e esperança para dar bom testemunho do poder transformador de Deus. Isto nós vemos no versículo 10, que é o texto-chave, o versículo-chave para esta nossa reflexão. Vamos olhar novamente o versículo 10? Paulo disse: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles
obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Por que Paulo suportava a prisão? Por que Paulo pôde suportar as tribulações de estar preso, privado de alimentos, privado muitas vezes de agasalhos, porque geralmente eram ambientes frios, escuros, úmidos, insalubres. Mas Paulo pôde suportar estas tribulações em seu ministério, em sua vida, e com paciência, para que outros conhecessem a Cristo e fossem salvos. É o que ele fala no versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Ele, mesmo preso, investiu seu tempo para pregar àqueles que estavam ali com ele. Ele investiu seu tempo, mesmo preso, para escrever cartas para igrejas, para pessoas. A grande pergunta que devemos fazer para nós mesmos é: como estamos usando ou como estamos investindo o tempo que nós estamos em casa nesses dias? Paulo soube aproveitar da melhor maneira o tempo enquanto esteve preso. Precisamos aprender essa lição com o apóstolo Paulo, de aproveitarmos da melhor maneira o tempo que estamos em casa. Nós não estamos em casa de férias, nós não estamos em casa de folga, nós temos muitas coisas para fazer. Eu não sei, talvez a maioria, mas eu sei que tem muitas pessoas, mesmo em casa, trabalhando e trabalhando muito. Deus tem me dado a oportunidade de, mesmo nesses dias, nestas circunstâncias, trabalhar e trabalhar muito. Tenho trabalhado cerca de 16 horas por dia e com alegria, com entusiasmo, porque são novas ferramentas, são novas oportunidades para, através destes meios, também servir a Deus. Que aproveitemos com zelo, com responsabilidade, da melhor maneira, esses dias e este tempo que nós estamos em casa, também para ministrar ali na família, mas também para ministrar na vida de outras pessoas que temos tido ou que podemos ter contato através destas ferramentas, destas mídias que de forma até gratuita todos nós temos tido acesso. Meus irmãos, somente a obra transformadora de Cristo em nossas vidas nos capacita e continuará nos capacitando para enfrentarmos as adversidades da vida com fé e esperança, para darmos bom testemunho do poder transformador do Evangelho. Nós não podemos enfrentar este momento lamentando, reclamando, com medo, com preocupações excessivas. Não, nós devemos enfrentar este momento com fé em Deus, nas promessas de sua palavra, com a esperança, com a certeza de saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é quem está dominando tudo. Não pensem vocês que Ele perdeu o controle e o mundo está à deriva. Não é verdade. Ele reina soberanamente. É Ele quem está no controle, é Ele quem está dominando tudo. Nada acontece senão pela permissão dEle. E somente uma vida transformada pelo poder transformador do Evangelho é capaz de enfrentar as adversidades com fé, com esperança, como acabamos de cantar. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E a minha vida está nas mãos dEle, e não há mãos melhores para a minha vida estar. E eu creio que Ele sabe o que está fazendo. É Ele quem está conduzindo toda esta situação. Quando nós olhamos para o versículo 11 até o versículo 13, nós vamos enxergar justamente esta verdade. Qual a verdade? Que somente a obra transformadora de Cristo em nossas vidas nos capacita para enfrentarmos as adversidades da vida com fé e esperança. E inclusive isto, para nós inclusive, darmos bom testemunho deste poder transformador do Evangelho. Olha o versículo 11 ao versículo 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele,
também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, se morremos com Cristo, com ele também nós vivemos. Se perseveramos, com ele reinaremos. Mesmo que se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiel, ele continua fiel. Ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Nós precisamos ter em nossa mente, meus irmãos, que nós somos os trabalhadores de Deus para este tempo, para esta seara. Nós somos os pés de Cristo que andam aonde podemos andar para chegar àquelas pessoas que podemos chegar. Talvez hoje os nossos pés não podem ir muito longe, no máximo ali, literalmente falando, em nossa casa. Mas nós podemos, através de recursos, de ferramentas, chegar em muitas outras partes, em muitos outros lugares. Somos nós, nesses dias, as mãos de Cristo Jesus para abençoar vidas, para estender para aquelas pessoas que estiverem em estado de necessidade. Somos nós, os olhos de Cristo, para enxergar os aflitos, para enxergar aqueles que estão perturbados, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão com medo, sem fé, sem esperança. Nós somos os olhos de Cristo para ver essas pessoas, enxergar essas pessoas e as mãos para estender a estas pessoas. Nós somos a boca de Cristo para proclamar o reino de Deus, para proclamar a salvação, para proclamar que só Jesus Cristo salva. Que nós possamos realmente continuarmos enfrentando toda esta situação com fé, com esperança, dando testemunho de que o poder de Deus, o Evangelho, nos salvou, nos transformou. Quando as pessoas olharem para nós e perguntar por que mesmo nessa situação você mantém a calma, você ainda está em paz, você ainda expressa alegria, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Nós cremos, nós confiamos num Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele quer nos usar para, neste tempo, se revelar, se mostrar para outras pessoas que não o conhecem. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa. Ela tem poder de penetrar no mais íntimo do ser humano. É ela quem transforma, é ela quem traz vida, é ela quem nos traz a fé, a esperança no Senhor nosso Deus, porque é através dela que o Senhor se revela a nós. Pai eterno, nós lhe pedimos em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, mas que também o Senhor continue nos usando neste tempo tão desafiador, que embora nós estamos limitados de sairmos, de estarmos em contato com pessoas, mas a Tua palavra não está limitada. A Tua palavra não está presa, não está algemada. Que possamos com zelo, com sabedoria, com dedicação, usar da melhor maneira o nosso tempo e os recursos que o Senhor tem permitido nós usarmos para continuarmos cumprindo a nossa missão, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, testemunhar a obra transformadora de Cristo em nossas vidas. Pai eterno, nós somos os trabalhadores para este momento, para esta geração, para estes dias. Nós queremos ser realmente usados pelo Senhor. Que continuemos sendo os Teus olhos para ver os aflitos. Que continuemos sendo Suas mãos
para estarem estendidas aos necessitados, que continuemos sendo os teus pés, para, embora que talvez não fisicamente, não literalmente, mas alcançarmos, chegarmos naquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Que possamos, ó Deus, ser a tua boca para continuar anunciando, pregando o Evangelho. É esta a nossa oração, com gratidão, feita em nome do Senhor Jesus. Vamos permitir que Deus continue ministrando em nossos corações através desta canção. As cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Nosso desejo é que o bom Deus continue abençoando todos vocês. Nós continuaremos o restante dessa semana com as atividades suspensas. Lembrando que no próximo domingo, às 9 horas, das 9 às 10,
teremos a nossa escola bíblica virtual e às 19h30 teremos também o nosso culto virtual. Lembrando que no próximo domingo é a Páscoa e nós veremos uma programação para mesmo em casa nós celebrarmos a Páscoa, de alguma forma nós lembrarmos deste momento tão importante em nossas vidas, na nossa fé. Veremos uma forma de celebrarmos mesmo à distância como nós estamos. Meus irmãos, continuemos orando uns pelos outros. Nós continuamos à disposição de vocês. Se pudermos ajudar de alguma maneira, por favor, faça contato, não se acanhe, para que nós, dentro das nossas possibilidades, possamos ver de que forma ajudar caso haja alguma necessidade. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus continue sobre todos nós, não apenas aqui e agora, mas todos os dias de nossas vidas. Digo o povo de Deus, amém. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.